Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do De Frente com o Cabral. Hoje, fazendo uma estreia incrível. E com vocês, eu vou trazer um convidado muito legal, que sabe muito sobre direito penal, o professor e advogado Tayan, aqui da Unicecal. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas para você, professor, por estar aqui dando essa entrevista para a gente e conversar um pouquinho sobre direito penal. E também já queria aproveitar e fazer a primeira pergunta: o que é o direito penal e como ele se encaixa hoje na sociedade? Certo. Muito obrigado, Cabral, pelo convite. Né? Estamos aqui de frente para o Cabral, né? É, é um imenso prazer, até porque podia ser a culpa do Cabral, né? Que seria uma coisa muito mais constrangedor, né, Cabral? É, o direito penal, o nosso direito penal, ele é um ramo do direito público que tem por objetivo a regulamentação do poder punitivo do Estado, né? Através das interpretações de leis, dos julgados, do próprio conhecimento, né? Da própria vida, né? Que você leva para você interpretar o nosso direito, né? E isso se dá através de vários princípios, princípios da legalidade, da intervenção mínima, então vários fatores que colaboram para a nossa interpretação para a aplicação do nosso querido direito penal. E para começarmos, professor, agora entrando mais no direito penal, você poderia explicar para o pessoal como funciona um processo de direito penal? Porque acho que muitos entendem que assim, você lá fazer um boletim de ocorrência e você já está preso. Então, eu acho Sim, que se puder explicar como funciona passo a passo, o pessoal entender que não é só você chegar e ser preso ali. sim. Nós temos um grande problema com isso, na verdade, né? É, e até como professor, a gente pega os alunos de surpresa quando eles entendem como se dá o direito, né? Por exemplo, Suzane Richthofen saiu para uma visitação lá quando estava cumprindo a pena, a indignação da sociedade, né? Tal pessoa saiu para o Natal e estava preso, indignação da sociedade, né? Então tudo isso está no direito penal, né? Através do processo penal, como se dá o direito penal, né? Então como que se dá o direito penal? Então nós estamos lá de início para todo o direito penal, nós temos um fato, né? Nós temos que ter obrigatoriamente um fato. Se não tiver um fato, não temos o direito nem o processo penal. Quando nós temos o fato, há a possibilidade de três tipos de prisões, né? Então você pode ser preso em flagrante, pode ser decretada uma prisão temporária para você e uma prisão preventiva, né? Mas, a grosso modo, assim, para o senso comum, seria mais a prisão em flagrante, né? Prisão em flagrante que você vai lá e pode ser que fique detido ou não. Hoje em dia nós já temos a obrigação da audiência de custódia, né? Então tem a audiência de custódia que é feito aqui, geralmente 24 horas depois, geralmente é no horário do almoço, ali 1 hora da tarde já inicia a audiência de custódia. E aí, se tiver os indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público vai propor uma denúncia, né? Vai oferecer uma denúncia, na qual o juiz vai receber ou não essa denúncia, certo? Recebida essa denúncia, então, a defesa apresentará uma resposta à acusação, marcará uma audiência de instrução para averiguar o que nós temos de provas, tanto do Ministério Público como da Defesa, e é aberto uma alegações finais para depois o juiz dar uma sentença, né? Então, a questão da prisão, que é sempre a maior dúvida do pessoal, né? A questão da prisão, nós podemos ver que a prisão ela pode se dar tanto antes de um processo penal, preventivamente, como no decorrer do processo, né? Então, a prisão pode se dar no primeiro dia, como pode se dar no meio do processo. Caso a pessoa esteja algum requisito, esteja fugindo, querendo fugir para outro país, para não cumprir a pena e tudo mais, né? Mas a modalidade que as pessoas mais confundem e é o que mais a gente vê é a nossa querida prisão em flagrante, né? Inclusive, o pessoal sempre erra, Cabral, naquela questão do 24 horas, né? Ah, porque em 24 horas, se eu desaparecer, eu não vou mais ser preso em flagrante, né? É claro que não é isso, né? Isso é o senso comum, né? Porque a gente sabe que o flagrante ele se dá ou quando você é pego, ou quando você é perseguido logo após, ou encontrado logo depois, né? Então, se a polícia estiver te perseguindo por 2, 3 dias, por exemplo, ainda você se encontra em flagrante, já se passaram de 24 horas, né? Então é muito mais um discurso que vem lá do passado que a sociedade leva do que qualquer outra coisa, né? Entendo, professor. É uma questão, tipo, não tem essa de não ter pego em flagrante. Alguma hora você vai cair.
diz a lenda que o crime não compensa, né? Uma hora você vai cair, né? Então, nesse caso, por exemplo, da prisão em flagrante, né? Da prisão em flagrante, ou você pode fugir do flagrante, entre aspas, o fugir do flagrante, entre aspas, é você parar de ser perseguido, né? Seria isso, né? Uhum. Mas isso nada impede que a justiça decrete a tua prisão preventiva, né? E aí você vai ficar com mandado de prisão aberto lá, aí você tem que ficar foragido aí né, pro restante da tua vida. Não sei até que ponto que vale a pena, né? Entendo, professor. E uma coisa que eu queria ver com você também, uma Sim. explicação, é a questão dos 30 anos de prisão, que aqui no Brasil não pode precisar de 30, né? Mas É, muitas pessoas estão condenadas, tipo, a 100 anos de cadeia. Mas, ao mesmo tempo, ela não vai cumprir esse tempo, ela vai cumprir ali um tempinho, né? E vai acabar saindo. Então, muita gente fala que no Brasil a lei não existe, ela não se aplica de fato. Então, sim. você poderia comentar sobre essa questão, se de fato tem essa lacuna na lei? Sim. Houve, na verdade, uma mudança nessa questão do 30, né? Que agora passou a 40, né? Mas aí também é uma outra coisa que vem do senso comum, Cabral. Que as pessoas acham assim, ó. Porque qual é a diferença, então? Se 40 anos é o máximo que eu pego, qual é a diferença, então, de eu pegar de 40 e 80 anos? Seria a mesma. Sim ou não? Seria a mesma. Mas a questão do 40 anos por exemplo, eu pegar 40 ou 80, é a questão, por exemplo, do progressão de regime, né? Com 20%, por exemplo, que é o menos gravoso, eu vou conseguir progredir de regime. Então, 20% de 40 anos, eu vou estar trabalhando com 8 anos, né? E 20% de 80 anos, eu vou trabalhar com 16 anos. Então, aí se mostra a diferença da questão da prisão, né? Da questão de anos que você pega, né? Sendo que o máximo que você vai ficar em regime fechado seria os nossos queridos 40 anos, né? Entendi. Então, o que o povo fala não existe de fato, não existe ela quando lei. A lei tá ali É, e vai ser completinho de toda É forma. difícil, né? Como eu sempre digo em sala de aula, né? O réu tem que ser campeão para ficar lá aos 40 anos, né? Uhum. Não é qualquer delito para o cidadão cumprir os 40 anos, né? Nós tínhamos casos no passado, por exemplo, Cabral, de, de famosos, entre aspas, os famosos que pegaram 30 anos, na época era 30 anos, a pessoa saía da cadeia, dava 7 dias, 10 dias, já eram assassinados, né? Nós temos o caso, por exemplo, do bandido da Luz Vermelha, que nem é da tua época, né? Você nem sabe de quem eu estou falando, né? Mas o bandido da Luz Vermelha pegou 30 anos, pegou mais, né? Mas ficou cumprido 30 anos. Ele saiu, foi tomar ali uma cachaçinha no bar, chegou lá, já mataram ele, né? O caso mais recente que nós temos é o caso de São Paulo do Pedrinho, né? O Pedrinho ficou 30 anos detido. Assim que ele saiu, né? Não sabemos se é vingança da família, alguma coisa, né? Pode ser, né? Que ele praticou várias mortes. Mataram ele na frente da casa dele, né? Tem o vídeo, tem tudo lá fazendo essas filmagens, né? Então, esse 40 anos, né? Esse questão do flagrante de 24 horas, Cabral, é muito mais lenda, né? Do que qualquer outra coisa, né? Do Entendi. nosso senso comum, né? E professor, entrando agora um pouquinho polêmico o assunto, mas assim, todo mundo fala que o advogado é aquele famoso advogado do diabo, né? Que sempre Sim, vai defender a pessoa culpada, que não devia defender. Então eu queria aproveitar um pouco isso e perguntar assim, como que funciona a questão moral e ética, especialmente para você, como sim, advogado? Por exemplo, sim. chegou um caso ali, o cara estuprou e matou uma criança, chegou ali para você defender o cidadão. Você defende, você não defende? Como que você faz esse estudo de caso para decidir se você Sim. defende ou não a pessoa? Isso, Cabral, é uma coisa pessoal de cada um, né? Mas nós temos que lembrar que no direito penal todo mundo tem direito à defesa, certo? Então, se eu resolvi não aceitar esse caso, obrigatoriamente o Estado tem que nomear uma pessoa para ser advogado, né? E essa pessoa obrigatoriamente vai ter uma defesa, né? Senão a gente vai estar violando aqueles princípios do contraditório, da ampla defesa, e tudo mais. Então, como eu disse para você, isso vem de uma questão mais pessoal de cada um, né? Então, tem gente que vai lá e trabalha com todos os tipos de crimes, tem gente que prefere não trabalhar com determinado delito, né? Eu, por exemplo, né? Eu não trabalho com delitos, com réus relacionados à organização criminosa. Não trabalho de modo algum. Nas questões, por exemplo, de estupro de vulnerável, né? Que são os crimes pesados e tudo mais, né? Eu só trabalho, por exemplo, quando o réu me dá um álibi, Uhum. né? Só professor, antes de você continuar, você poderia explicar pro pessoal o que é o estupro de vulnerável, que muitas vezes não sabe Sim, o que que é. perfeito. Estupro de vulnerável, então nós temos o estupro, são os maiores de 18 anos, né? Maiores de 14 anos, que é o 213 do Código Penal, e o estupro de vulnerável. O que é o estupro de vulnerável? É quando há uma conjunção carnal, um ato libidinoso
com uma pessoa menor de 14 anos ou alguém vulnerável, que não tem o conhecimento do que está cometendo, né? Por exemplo, um enfermo, uma pessoa que não consegue reagir, uma pessoa que está vegetando, por exemplo, né? E tem a relação sexual, é um estupro vulnerável, né? Então, nesses casos, por exemplo, eu escolho se a pessoa me dá um álibi. O que que é dar um álibi? Ele me dá uma prova de que não foi ele que cometeu o delito, né? Ou ele fala que não estava lá, não é só falar, né? Ele fala e demonstra que não estava lá, que não foi dessa forma que aconteceu, né? Então, mas isso é de cada advogado, né? Tem advogados que pegam tudo e a gente não deve julgar, né? Porque todo mundo tem o direito ao nosso, Aham. à nossa defesa, à nossa ampla defesa do direito penal, né? E assim, professor, quando você pega um caso desse, por exemplo, que é difícil defender o cidadão Sim. ali, como que você faz, tipo, pra montar uma defesa boa? Porque do outro lado, o promotor, vamos dizer, ele tem muito mais armas para usar do que você Sim. teria para defesa, né? Aham. Essa é uma grande questão, uma questão e eu falo em sala de aula também, né? Mas para quem estiver me ouvindo aí, é importante. Nem sempre a gente absolve alguém pela questão de se ele cometeu ou não o delito, né? Não vou falar aqui em direito material e processual para todo mundo entender. Nem sempre, então, a gente absolve a pessoa por provar que ele fez ou não o crime, né? O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso absolver o cidadão por um erro do processo, né? Então, vamos dizer, o processo teve um erro no processo, esse erro pode causar a nulidade do processo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos pegar um estupro vulnerável em que eu não aceitei ser advogado, certo? Eu não aceitei e o juiz falou assim, ó, já que o Tayan lá não aceitou, vamos continuar o processo sem advogado, certo? Vamos mandar ele sem advogado, ok? Se há o interrogatório desse cidadão sem advogado, o que que vai acontecer lá na frente? Esse processo vai ser nulo. Vai ser nulo por quê? Porque não seguiu o procedimento, não seguiu o processo que se deve seguir. Então, nem sempre a gente absolve a pessoa ou faz a defesa sabendo se o cidadão cometeu ou não crime. Eu tenho casos que o meu cliente é réu, confesso, mas por uma causa processual ele foi absolvido, né? E a gente teve isso muito claro aí na questão de política, né? Na questão lá Bolsonaro, questão Lula, Uhum. questão... Sempre tem a questão processual do negócio, né? O do Lula, por exemplo, a questão do Sérgio Moro não ter aberto o prazo para alegações finais para o delator, né? O STF lá entendeu que era uma nulidade, né? A outra da questão do Sérgio Moro, que ele entendeu que não era o competente para julgar, né? Que era lá o TRF, o Tribunal, traduzindo para quem está me ouvindo, não era o Tribunal de Curitiba que resolvia, né? O Tribunal Federal de Curitiba, e sim o Tribunal Federal de Brasília, né? Então, é uma questão que se o réu lá no caso fosse confesso ou não fosse confesso, não dava diferença nenhuma, né? Por que não dava diferença nenhuma? Porque a pessoa que estava julgando não era a pessoa competente, um erro processual, Entendi. certo? E aproveitando, professor, um pouco sobre essa questão política agora, Aham. teve aquele acidente do 8 de janeiro que todo mundo falou que foi uma tentativa de golpe, muita gente falou da questão do Bolsonaro. E eu queria que você explicasse a questão penal, porque o Bolsonaro acho que foi proibido de se candidatar novamente por conta desse ato. Muitas pessoas ali foram colocadas judicialmente, né? Então eu queria que você Sim. explicasse um pouquinho essa questão. A parte judicial disso, ô, Cabral, eu sou até meio suspeito para falar, porque eu advogo para essa questão do 8 de janeiro, né? Para 28 pessoas, para ser mais exato. E só para você ter uma ideia, eu, por exemplo, nos meus clientes, que estão todos soltos e tudo mais, eu não tive acesso ao processo ainda. Eu não tive acesso à íntegra do processo, né? Então eu estou tendo acesso ao processo de forma picada, podemos dizer, né? Ao meu ver, eu como professor e como advogado, eu já estou vendo lá na frente que provavelmente vai gerar uma nulidade. Que é isso que eu acabei de explicar para vocês, né? Desse processo que corre e tem uma vírgula, né? Então, provavelmente vai gerar uma nulidade lá na frente. Mas a grande questão é, né? Quem que vai verificar o meu recurso? Né? É o próprio STF, né? Então, essas pessoas que foram condenadas é o próprio STF que visualiza, né? Que faz que analisa o recurso, né? Uhum. Então, nós estamos aí, né, estamos meio que sem saída, né? Nessa questão, né? Mas isso nós vamos ficar sabendo só daqui a 10 anos, mais ou menos, Cabral. Entendi. Tá Mais ou quase aí menos. então, professor. Tá ali na frente. Mas 10 anos passa que a gente nem se vê, É né? verdade. E o direito penal, ele muda tanto nesses anos, né? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é essa questão do direito penal, né? Os tipos penais, que são os artigos que vem lá, tipo, matar alguém, ofender a integridade física, subtrair coisa alheia móvel
para si ou para outro. Esses tipos penais, né, esses crimes, eles são criados através da história, né? Então, por exemplo, é, o crime lá da Ana Hickman, da Ana Hickman, não, da Caroline Dickman, né? Não, Uhum. Caroline É, Dickman, Dickman. né? O tipo penal lá de fotos e tudo mais, proibida, só foi realizado esse tipo penal depois que ocorreu com a Caroline Dickman, né? Essas majorantes e agravantes, esses aumentos de pena que tiveram em 2019, no pacotão do Sérgio Moro lá, foi tudo por coisas que estavam acontecendo no Brasil. Lembra? Estava estourando os caixas eletrônicos, matando policiais, né? Então, tudo que acontece na história vai colocando no direito penal relacionado a isso, né? E o que que seria, você comentou agora, esse agravante da pena? Porque sempre cai daí, então... Sim, esse agravante, o que que é esse agravante? Esse agravante é, por exemplo, assim, ó, eu matei alguém e você matou alguém, certo? Se você matou alguém de forma simples, a tua pena vai partir ali de 6 a 20 anos, certo? Se eu matei alguém por um motivo fútil, algo insignificante, algo irrelevante, matei você porque você pegou esse copinho de água, meu, certo? Algo fútil, sim ou não? Sim. Se eu matei você por esse motivo, então vai qualificar a pena, né? Então você que matou de forma simples vai trabalhar com 6 a 20, então a minha pena já sobe de 12 a 30, né? E aí nós temos os agravantes, temos se o meu crime foi praticado contra ascendente, contra mulher grávida, com embriaguez pré-ordenada, né? Tomei aquela cachaçinha pra ter coragem de matar, né? Ou de praticar o crime. Tudo isso vai subindo a pena, né? E temos também os casos que diminuem a pena, né? Por exemplo, eu vou confessar esse delito, certo? O juiz leva em consideração a tua confissão e ele vai reduzir a pena, né? Eu vou reparar o dano, tentar reparar o meu dano. Também o juiz vai levar em consideração e vai reduzir a nossa querida pena. Entendi. E aproveitar um pouco essa questão, professor. Você poderia contar algum caso que te marcou, que você foi fazer a defesa do cidadão e pensou, putz, esse vai ficar marcado pra minha vida inteira? Então, eu tenho. Você sabe que o professor é contador de histórias, né? Lá na sala de aula, né? E eu tenho alguns casos interessantes, né? Tenho alguns casos, assim, que eu. Em todas as áreas, inclusive, né? Eu tenho alguns casos que eu tinha certeza que ia ganhar aquela ação e não ganhei, e tem ao contrário, aquela que eu jamais achei que ia ganhar e ganhei, né? Mas eu tenho um caso interessante. Claro que eu não vou poder citar o nome, até porque o Sim. processo é em segredo de justiça e tudo mais. Eu vou contar então o fato por cima para vocês entenderem, mas não vou citar os nomes. Um cliente meu, ele foi acusado de estupro de vulnerável, né? E o que que era essa questão do estupro de vulnerável? Ele tinha, em razão do cargo e da função dele, ele tinha praticado um ato libidinoso contra uma pessoa que estava vegetando, né? E isso pegou uma repercussão, Ponta Grossa, Paraná, Campos Gerais, essa coisa, né? E o meu cliente negava. Falava que não, que jamais, que ele tinha tantos anos de profissão e jamais faria isso, né? E veja como é as coisas, né? Ele foi absolvido em todas as instâncias. E ele foi absolvido por quê em todas as instâncias? Ele foi absolvido porque a fase inquisitorial, a fase do inquérito policial, ela foi muito feita de forma muito fraca. Era muito mais uma perseguição ao meu cliente dentro da onde ele trabalhava do que qualquer outra coisa, né? Ao ponto, por exemplo, da pessoa responsável pelo inquérito policial chegar na pessoa que estava vegetando e falar assim: foi você foi estuprada? E aí a pessoa, tipo, apertou o dedo dessa pessoa responsável, beliscou, não vou lembrar qual que é o fato. E a pessoa resolveu tocar o processo para frente, né? Em audiência, para você ter uma ideia, a essa pessoa que eu fiz a pergunta, eu falei assim: você tratou com essa pessoa se apertar a mão ou beliscar era um sim ou um não? A pessoa falou: não, não tratei nada. Mas como assim? Né? Ela aperta a mão e de por que você deduziu que era sim? Por que a resposta dela não era não de apertar a tua mão? Né? Então, esse foi um caso que a gente levou aqui em Ponta Grossa e tudo mais, ele foi absolvido em todas as esferas, né? Parte criminal, ação civil pública, na questão administrativa, né? Então, e foi provado depois que era uma perseguição do diretor de onde ele trabalhava, que ele sabia algo confidencial que eu, infelizmente, eu não posso falar para vocês, né? Que é uma coisa muito grave, mas que ocorria em Ponta Grossa aí, que não tinha como, né? E, professor, uma questão que você falou do tribunal ali. Sim. Quando, por exemplo, às vezes vaza o nome do seu cliente, vaza a imagem do cliente, o que ele fez na mídia, a mídia repercute. Quando você vai para o tribunal, você já tem
aquele certo medo, porque o júri, por mais que tente ser imparcial, são pessoas, né? Vão ter emoção, e dependendo do crime, ele já olha pra pessoa e pensa, o culpado. Como que você lida com isso? Então, nós temos um grande problema disso que você me falou, Cabral, que é a questão midiática do negócio, né? E eu sempre falo também em sala que eu falo que depende da repercussão midiática que teve, depende da emissora que tá ali batendo, nem o Papa vai absorver. Não adianta quem aparecer para absorver que não vai. Por quê? Porque a pessoa já entra condenada. Entra condenada pelo quê? Pela própria sociedade, né? Porque a mídia não traz o contraditório, né? O que que é o contraditório? Ele não te traz a oportunidade da defesa rebater o que você está falando. Geralmente não traz essa questão. Então, como a mídia bate do jeito que ela quer, né? Então a pessoa vai ao tribunal, tribunal entre aspas, né? Vai ao tribunal condenado, né? E essa é uma questão para todas, né? Todas as esferas. Você pega do tribunal do júri, por exemplo, né? Os jurados vão lá, né? É claro que os jurados vão lá, por exemplo, num processo da Kiss lá, né? Você vê o documentário, por exemplo, que foi feito. É, só se puder falar, pessoal, o que que é o processo, que às vezes o pessoal O não... processo da Kiss é lá da Boate Kiss, né? Que pegou fogo lá na Boate Uhum. Kiss e morreu. Morreu um número grande de pessoas, né? E que o gaiteiro lá da banda, o proprietário e o cara que comprou os foguetes lá, né? Que pegou no teto e pegou fogo o salão, foram condenados, não, foram levados a júri, né? Foram levados a júri. Então, como houve uma repercussão muito grande no Brasil, como teve a questão da mídia batendo, é óbvio, como você mesmo disse, são pessoas, é óbvio que os 7 jurados chegam lá já é, propensos a votar na condenação, né? E veja, já que você me falou disso, eu não posso deixar de falar. E veja que até o Poder Judiciário tem que dar uma resposta para a sociedade, né? O próprio Poder Judiciário faz isso, né? Então, em crimes que o réu, pelo devido processo legal, devia pegar uma pena menor, o Poder Judiciário, para dar uma resposta para a sociedade, ele aumenta aquela pena para falar, ó, esse cidadão, né, foi punido. É óbvio, não deveria ser assim. Não deveria, mas, como você diz, são humanos, né, que estão julgando, humanos que estão fazendo o processo, né? É difícil até mesmo para você que é defesa, às vezes, tentar se isentar ao máximo, né? Não ter um sentimento, Sim. uma questão de pensamento ali sobre a pessoa, né? Sim, é essa questão que nós voltamos naquela tua pergunta do como escolher o cliente ou não, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, um estupro de vulnerável, estuprou lá uma menor 6 anos, né? E o cidadão chega e confessa para você do jeito que ele estuprou, né? Você vai falar, não tenho condições, não tenho estômago, que eles dizem, né? Uhum. Eu tenho um caso, por exemplo, que eu posso dizer para você que eu neguei. Tava indo almoçar, uma sexta-feira, com meus amigos, e aí chegou um cidadão lá de Castro. E aí o cidadão, eu saindo, assim, o cidadão falou para mim, ó, doutor, tem como você me atender? Eu falei, claro, entra aqui, né? Porque dá tempo, né? Antes de almoçar. E ele me contou um estupro de uma menininha, de uma vizinha dele de 5 anos, na qual ele estuprou, matou, limpou com álcool a menininha inteira e escondeu o corpo. E aí ele perguntou, né, doutor, pode me atender nesse caso? Daí eu falei, ó, infelizmente, eu não posso, né? Eu dei uma desculpa que eu nem trabalhava na área penal, né? Minha vontade era ligar para a polícia, mas não posso também por questão da minha ética do Estatuto da OAB, né? E aí esse cidadão foi embora e eu fiquei lá uma semana sem poder almoçar direito, de lembrar da história. Então, esse é um caso que, se eu pegasse, por exemplo, não tinha a mínima condição de elaborar a defesa dele, né? Uhum. Mas tem gente Que que foi ainda. faz isso e, Uhum. e não pode ser julgado por isso, né? É, como você comentou, tem que ter o estômago ali para conseguir defender. Com certeza absoluta. Uhum. Não é qualquer questão, né? E, professor, a gente tá chegando, assim, nos meus finais do programa. É uma pena porque a conversa tá legal, ia render muito mais perguntas ainda, Sim, que a área penal, acredito que seja uma das áreas talvez mais legais do direito, que o povo se interessa muito. E, já aproveitando isso, para fazer a consideração final, você poderia falar pro pessoal por que você quis cursar direito e porque, assim, o que que você dá de dicas pro pessoal que também quer cursar direito, quer entrar na área penal, além do bom dinheiro, né, que eu imagino, assim, que deva ser bom. como diz a lenda, se for praga, que pegue, né? Então, se você puder falar do por que que você cursou direito e dar aquela dica pro pessoal que quer cursar direito, quer entrar pro penal e quer seguir essa área. Posso sim. Então,
eu, na verdade, eu nunca pensei em cursar direito, né? O meu sonho sempre foi fazer medicina veterinária, né? Gosto muito de cachorro, de bicho e tudo mais, então eu sempre fui ligado a isso, né? E aí chegou um ponto que eu fui fazer o vestibular e aí não tinha medicina veterinária aqui em Ponta Grossa e eu resolvi fazer direito, né? E graças a Deus eu fui fazer direito. E é dois graças a Deus na minha vida. Um é por eu ter feito direito, que é uma das coisas que eu mais gosto, né? É fazer direito e dar aula. E a segunda é que no início da minha faculdade eu comecei a focar em concurso, né? E hoje eu dou graças a Deus de não ser concursado, né? Porque eu tenho, né, a minha vida do direito, tenho a minha questão de tempo, que ninguém paga por isso, né? A questão de eu poder ir e vir, né? Sem um habeas corpus, né? É, de preferência. Claramente, né? E eu não estou julgando. Tem pessoas que têm o perfil para ser servidor, pessoa que tem perfil para ser juiz, advogado e assim vai, né? Mas o direito, senhores, ele traz aos senhores um leque enorme. Um leque enorme. Você quer fazer concurso público, você quer ir para a questão acadêmica, que eu também fui, né? Eu tenho um mestrado na Federal em Sociologia Jurídica. Você quer advogar, você quer fazer defensoria, Ministério Público, você quer fazer consultoria, você quer ir para a parte do agronegócio, você quer ir para a parte de direito de família, direito de trabalho. Então, é um leque enorme, né? Ele te dá oportunidades imensas para você. Sem contar que você fica sabendo dos seus próprios direitos, né? Pelo menos essa é a lógica, né? Pelo menos essa é a lógica. Então, é um campo maravilhoso o direito. É claro que não é fácil, né? Não é fácil. Mas ainda eu acho ainda que tem um bom espaço para todo mundo, né? Porque cheio de pessoas, cheio de profissionais, tem em todas as situações. O que vale é você ser um bom profissional, um bom estudante. No Entendo. futuro é certo. E aquele recadinho final pro pessoal que tá cursando direito ou que vai cursar direito e quer seguir na área penal, o que que você recomenda para eles? Então, para os meus alunos, eu sempre prometo duas coisas, né? Eu sempre prometo duas coisas. Primeira coisa que eu prometo para meus alunos é que eu nunca ia deixar eles dormirem em sala, né? Então, eu sempre chego lá, começo a falar e nunca paro, porque ficar lendo artigo, ficar aquela questão da sono, né? Então, esse é um dos meus principais objetivos como professor, né? O segundo objetivo meu é tirar todas as dúvidas possíveis, porque quando eu me formei, Cabral, eu passei por perengues, podemos dizer assim, porque muitas vezes o meu professor não me disse. Ou ficou com medo de me falar, ou ficou com vergonha de falar, ou não quis alguém para competir com ele depois. E é isso que eu tento trazer para os meus alunos, né? Eu tento trazer o direito de uma outra forma, tento trazer de uma questão dinâmica, de uma questão de praticidade, né? Ligando uma coisa à outra, né? Para que a gente tenha aí excelentes profissionais, seja ele advogando, seja ele fazendo concurso, e quem saiba, até um professor, né? Entendo, professor. Então já deixa preparado mesmo. Deixa eu não sei. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento, que participaram do primeiro quadro do De Frente com o Cabral. Tivemos essa presença inclusiva do professor Tayan, que é um cara muito bom, um baita professor, um profissional incrível. E, professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Teve esse momento que você tirou para nós, que eu sei que está em época de prova, então você veio aqui esse momento com a gente, Sim. antes de judiar um pouquinho dos alunos. Então, professor, em meu nome, em nome da CECAL, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado, Cabral. Eu que fico agradecido por estar aqui e poder falar um pouquinho do nosso querido direito penal. Espero que vocês tenham aproveitado. Posso fazer mais convites que eu comparecerei. Ah, não, então com certeza terá mais para você falar que o direito penal, porque tem muita coisa para nós falarmos ainda. Só para finalizar, isso é importante, né? A minha grande briga aí, que eu esqueci de comentar, né? E pode perguntar para todos os alunos, o direito penal é muito melhor, né, que o direito civil e que o do direito de trabalho, né? Seja o professor Fábio e o professor a Sayonara, né? Me xingarem. Provavelmente elas já estão me ligando ali para dizer o contrário. É isso aí, professor. Mostra quem manda. Exatamente. Então, a todos que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado e até o próximo quadro do De Frente com o Cabral.